Olá, boa noite, prezados alunos. É com satisfação que retomamos as nossas aulas nessa modalidade EAD, nessa nossa terceira aula, fazendo uma abordagem sobre a lei da demanda e variáveis. Nesta aula, vamos definir o que são mercados competitivos, reconhecer os princípios da lei da demanda e identificar as variáveis que afetam a demanda por um produto, por um bem ou por um serviço. Vamos, então, nesta aula, apresentar o significado do termo mercado competitivo e suas características. Também apresentaremos um dos conceitos básicos da economia, que é a lei da demanda. E, então, conheceremos seus princípios básicos e, por fim, discutir sobre as diversas variáveis que afetam a demanda por um produto, bem ou serviço, e qual a relação entre eles. De forma que, iniciando já, nos perguntando o que significa mercado competitivo. Para começarmos a entender o conceito, é importante entendermos que sua definição está diretamente relacionada à concorrência perfeita. E a concorrência perfeita é uma situação ideal de mercado em que existe uma grande quantidade de vendedores, assim como uma grande quantidade de consumidores, possibilitando assim, gerando assim, um cenário ideal de preços em que a lei da oferta e da procura estaria absolutamente equilibrada. Essa é uma concorrência dificilmente encontrada, se tratando mais de uma teoria do que uma realidade propriamente dita. Sendo assim, o mercado competitivo corresponde à situação em que a concorrência seria o mais próximo possível do ideal, sendo um mercado caracterizado por muitos vendedores e uma boa oferta de demanda para um público altamente consumidor dessa demanda. Um mercado em que não existem barreiras para a entrada de novos concorrentes deve desenvolver diferenciais competitivos. No mercado competitivo, nenhum consumidor ou produtor sozinho seria capaz de afetar o preço de mercado de um produto. Não existe uma empresa tão grande capaz de derrubar sozinha o preço de um produto, caso ela decida produzir em grande escala. Por outro lado, não existe nenhum consumidor que, caso opte por realizar uma grande compra, consiga aumentar o preço de venda de um produto. Este modelo ainda possui outras características importantes a serem consideradas, sendo elas o produto deste mercado é homogêneo. Por exemplo, em uma feira livre, as bananas de todas as bancas são idênticas, de modo que o preço cobrado seja o mesmo em todas as bancas. Também não há problemas de informação. No mesmo exemplo, o consumidor conhece exatamente a quantidade de bananas vendidas. Não há externalidades. Ainda neste exemplo, uma pessoa não interfere no bem-estar de outras se ela decide consumir mais bananas,
algo que seria violado no mercado de cigarros, por exemplo. Um bom exemplo de mercado competitivo é o setor de varejo. Empresas inseridas neste cenário possuem uma margem baixa de retorno para seus investidores. Ao contrário de empresas com características de monopólio, por exemplo. E isto está diretamente relacionado ao conceito da lei da demanda de oferta e procura. São empresas que, por estarem em um cenário de uma oferta maior, de um produto e uma concorrência mais competitiva, precisam trabalhar com uma margem de lucro menor. Quando, enfim, o mercado é altamente competitivo? Existem poucos mercados que podem ser considerados perfeitamente competitivos, visto que cada empresa se defronta com a curva da demanda totalmente horizontal e um produto praticamente igual na concorrência, existindo também total liberdade para que empresas possam entrar e sair do setor. Muitos mercados são considerados altamente competitivos, no sentido de que as suas empresas se defrontam com curvas da demanda de grande elasticidade e de relativa facilidade de entrada e saída neste mercado. Do mesmo modo, o excedente do consumidor serve para medir a área situada abaixo da curva da demanda individual e acima do preço de mercado para um produto. O excedente dos produtos mede a área situada acima da curva da oferta de um produto e abaixo de seu preço de mercado. Uma empresa competitiva é uma tomadora de preços e, consequentemente, sua receita está proporcional à quantidade produzida. Procurando maximizar o seu lucro, a empresa opta por uma quantidade produzida em que a receita marginal seja igual ao custo marginal, pois em uma empresa competitiva, a receita marginal é igual ao preço de mercado e ela opta por uma quantidade em que seu preço seja igual ao custo marginal. Em curto prazo, se uma empresa não consegue recuperar seus custos fixos, deve optar por paralisar suas atividades temporariamente, caso o preço do bem for inferior ao custo médio variável. Em longo prazo, quando esta empresa conseguir recuperar tanto os custos fixos quanto os custos variáveis, deverá optar pela saída do mercado se o preço for inferior ao custo médio total. Em um mercado competitivo, com entradas e saídas livres, em longo prazo, os lucros tendem a ser levados a zero. No equilíbrio em longo prazo, todas as empresas produzem mais que a escala de eficiência e o preço é igual ao ponto mínimo do custo médio total. Por fim, o número de empresas nesse mercado se ajusta para satisfazer a quantidade demandada para este preço.
Alterações da demanda resultam em diferentes horizontes. Em curto prazo, pode haver um aumento de demanda, resultando em aumento de preços e gerando lucros. Uma consequência, uma consequente diminuição na demanda reduz os preços e gera prejuízos. Todavia, se as empresas podem entrar e sair livremente do mercado, então o número de empresas deve se adequar em longo prazo para levar o mercado ao equilíbrio de lucro zero. Desculpe. Princípios que determinam a lei da demanda. Usamos o termo demanda para nos referir à disponibilidade de um produto, bem ou serviço que tenha consumidores dispostos e aptos a adquiri-lo. O conceito de demanda é baseado em necessidades e desejos do público consumidor, que pode saber diferenciar a necessidade do desejo, apesar de ambas significarem o mesmo ponto de vista econômico. O conceito de demanda também está associado à capacidade de pagamento. Portanto, se não se pode haver pagamento, não há demanda efetiva. O preço é definido por aquilo que se paga unitariamente por um produto, bem ou serviço. Já a quantidade total comprada por esse preço é considerada como a quantidade demandada. Por isso, um aumento no preço de um produto, bem ou serviço, na prática quase sempre resulta em uma diminuição na demanda. E seu oposto, queda no preço, aumentará a quantidade demandada. Vejamos um exemplo absolutamente ideal, no nosso caso, em relação ao preço da gasolina, que vivenciamos uma alteração da política de preço da Petrobras e como ela tem incidido na diminuição do preço de gasolina e derivados atualmente. Portanto, quando o preço deste produto, no caso a gasolina, sobe, continuamos procurar alternativas ou formas de reduzir seu consumo pela reorganização de nosso itinerário, pela prática da carona solidária, pelo uso de transporte público, ou, em alguns casos, até mesmo trocando nossas viagens previstas para lugares mais distantes, por lugares mais pertos, ou optar pela bike e outros meios. Os economistas chamam essa regra inversa entre o preço e a quantidade consumida da lei da demanda. A lei da demanda define que todas as outras variáveis que afetam a demanda são mantidas constantes. A tabela e curva de demanda. Uma tabela de demanda possibilita a identificação visual da quantidade demandada de cada produto, conforme a sua variação de preço. Já a curva de demanda é um gráfico que também possibilita enxergar a mesma informação. Neste caso, o preço
é considerado em dólar americano. Já a quantidade demandada está expressa em milhões de litros por determinado período de tempo. E exatamente essa questão do dólar é que tem alterado a nossa composição do preço do nosso combustível. Vale ressaltar que as curvas de demanda tendem a ter formas diferentes para cada produto. Elas podem ser íngremes, planas, retas ou curvas. Porém, praticamente todas as curvas de demandas têm como semelhança suas inclinações decrescentes, da esquerda para a direita, incorporando a lei da demanda, ou seja, a proporção que o preço de determinado produto, bem ou serviço, aumenta, sua quantidade demandada diminui. De forma inversa, à medida que o preço diminui, a quantidade demanda aumenta. O preço de equilíbrio é o preço com o qual os consumidores e os produtores concordam. Isto é, segundo a teoria da demanda, refere-se à quantidade de um determinado produto que os consumidores estão dispostos a comprar estar igualmente equilibrada com a quantidade que se deseja ofertar. Esta quantidade em comum é conhecida por quantidade de equilíbrio. Em casos em que o preço e a quantidade demandada pelos consumidores não se iguala à quantidade ofertada, pode-se considerar que o mercado não está equilibrado. Quando o mercado está com preço e quantidade em equilíbrio, não há motivos para afastar-se daquele ponto. Todavia, se o mercado está desequilibrado, surgirão pressões econômicas para que exista movimentação de mercado em direção ao seu ponto de equilíbrio. Fatores que podem afetar a demanda. Quando uma empresa desenvolve uma nova tecnologia ou método que a permite produzir determinado produto com um custo mais alto, mais baixo, e isso gera impacto no aumento da oferta desse produto e, consequentemente, afeta a demanda desse produto no mercado. Políticas e decisões do governo também são fatores que afetam diretamente o custo de produção e a curva de abastecimento por meio de impostos, subsídios e regulamentações. Temos como exemplo os impostos que o governo norte-americano impõe sobre bebidas, que recolhe por volta de 8 bilhões de dólares por ano dos fabricantes desse produto. Outro exemplo de política que pode afetar o custo é o número elevado de regulamentações que o governo impõe sobre as empresas
exigindo que forneça um ambiente mais limpo ou um local de trabalho mais seguro, o que demanda maior gasto de dinheiro. Veja, esses aspectos são importantes que incidem exatamente no preço dos nossos produtos, de automóveis, de bebida e cigarro e outros tantos. O governo também pode afetar a demanda por um subsídio. O subsídio é o contrário do imposto. E isso acontece quando o governo decide pagar diretamente uma empresa ou até mesmo reduzir seus impostos. Do lado das empresas, impostos e regulamentações são custos de produção, que, consequentemente, diminuem a produção e a demanda, levando a empresa a produzir uma quantidade menor de produto. Portanto, os subsídios geram um efeito contrário, pois reduzem o custo de produção e aumentam a oferta, gerando maior demanda do produto no mercado. Vejam que esse aspecto é importante quanto à questão dos subsídios. Muitas vezes o governo subsidia uma produção de produtos consideráveis importantes para uma população, protegendo o cidadão possivelmente de preços aviltantes. E muitas vezes ela subsidia empresas que praticam certo cartel e, mais do que beneficiar a população, beneficia também, por vezes, algumas empresas. Desculpem, está difícil. Define-se demanda como a quantidade de algum produto que um consumidor pode pagar para adquirir. Isso leva a pensar que pelo menos dois fatores, além do preço, podem afetar a demanda, a saber, disposição para comprar e, por sua vez, capacidade de comprar. O primeiro está relacionado ao desejo de se obter algo, e o segundo, basicamente, às condições de renda para adquiri-lo. Outro fator importante é o preço de bens relacionados. Se você precisa de um carro, o preço de um carro de luxo pode afetar a demanda por carros populares. Outra questão é o tamanho ou a composição de uma população. Por exemplo, quanto mais crianças uma família tiver, maior será a demanda por roupas, fraldas. Ou quanto maior a quantidade de jovens com capacidade para dirigir, maior será a demanda por seguros. E, obviamente, os seguros para um motorista jovem são significativamente mais elevados, em função das variações e maturidade do jovem.
Um produto que aumenta a sua demanda quando a renda aumenta ou vice-versa é considerado normal, mas existem exceções a esse comportamento. Quando a renda de uma população aumenta, as pessoas passam a adquirir menos produtos de marcas genéricas e mais mercadorias de marcas tradicionais. Essas pessoas estão menos propensas, por exemplo, a adquirir carros usados e mais propensas a adquirir carros novos. Estão menos propensas a alugar um apartamento e mais propensas a comprar um apartamento novo. E assim por diante. Produtos que têm sua demanda diminuída quando a renda aumenta são considerados produtos de bem inferior. No entanto, a renda não pode ser considerada como fator único na mudança da demanda. Outros fatores que afetam a demanda incluem também gostos e preferências, estilos, gostos, cultura, composição e tamanho de uma população, preços de bens relacionados e até mesmo expectativas. Qualquer mudança em algum desses fatores pode afetar a demanda de um produto. A procura por um determinado produto, a demanda, depende de inúmeras variáveis que influenciam a tomada de decisão desse público consumidor. Vejamos algumas. O preço do bem ou serviço. O preço dos outros bens. A renda do consumidor. O gosto ou a preferência do indivíduo. Para estudar a influência isolada de cada uma das variáveis, utiliza-se uma hipótese. As alterações no preço afetam diretamente a lucratividade relativa da produção e, consequentemente, das variações nos níveis de ofertas de diferentes mercadorias. Da mesma forma, como já visto, alterações dos métodos e tecnologias de produção acarretam mudanças na lucratividade e na oferta de produtos. Vejo que muitas e muitas vezes as empresas instalam-se numa região quando o preço da mão de obra ou a oferta da matéria-prima tornam-se escassas, elas migram para outras regiões. Enquanto os fatores podem ser considerados como os principais determinantes da demanda, outras variáveis também podem ser levadas em consideração. Embora tais percepções a respeito de um item também sejam fatores relacionados, por exemplo, ao estilo de vida individual, às demandas por bens de luxo e bens essenciais
tendem a ser diferentes em suas respostas a variações de preços, condições recessivas, taxas de juros, disponibilidade de crédito e frequência das compras. Quando ocorre excesso de ofertas no manual de produtos à venda, de que consumidores para consumi-los, os vendedores acumularão estoques não planejados e terão que diminuir seus preços, concorrendo pelos escassos consumidores. No caso de excesso de demanda, muitos consumidores, para comprar um número pequeno de determinado produto, os consumidores estarão dispostos a pagar mais caro pelos produtos escassos. Assim, existe uma tendência ao equilíbrio, não existindo pressões para alterar preços. Os planos dos compradores são consistentes com os planos dos vendedores e não existem filas ou estoques não planejados nas empresas. Por fim, a oferta e a demanda são as forças que movem a economia de mercado, determinando em que quantidade se deve produzir um produto e a que preço este deve ser vendido. Tudo gira em torno da relação entre empresas e consumidores. Desse convívio, dessa relação, nascem os estímulos à procura, à oferta e à formação de preços. De um lado, temos a demanda, que concentra as necessidades individuais de consumo. Do outro, a oferta, representando as empresas e seus produtos. E, obviamente, serviços. Entre ambas, emerge o mercado, espaço em que se acomoda o intercâmbio de interesses. Por exemplo, na década de 60, um grande esforço científico, apelidado de Revolução Verde, focou os produtos de sementes aperfeiçoadas para cultivo básico, como o trigo e o arroz. No início da década de 90, mais de 2/3 do trigo e do arroz de países de baixa renda ao redor do mundo era cultivado por essas sementes. E a colheita por acre era 2 vezes mais alta. Um avanço tecnológico que reduz os custos de produção irá deslocar a oferta para a direita, gerando uma maior quantidade produzida a qualquer preço. Pois bem, com essas considerações todas sobre o mercado, sobre a demanda, sobre a composição de preços, ficamos por aqui hoje. Aí nos encontraremos no próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite a todos.